turma. Então hoje vamos ver a teoria de Marx sobre a exploração do trabalho no regime capitalista e a possibilidade de superação desse sistema através do projeto socialista comunista, tá? Então vai ser algo que vai envolver tanto uma visão econômica, política, social e até mesmo ética. É uma visão ontológica, ou seja, ampla, que envolve os mais diversos aspectos da condição humana e que até hoje influencia o debate sobre política, sobre ideologia e mesmo sobre a alternativa de superação do capitalismo. Então, o primeiro ponto importante é a gente pensar o contexto histórico. Marx é um filósofo do século XIX, filósofo, jurista, economista, cientista político, sociólogo. É um intelectual que vai passar por vários discursos, né, e fazer uma integração de saberes. Algo bem interessante, já que na época, a gente destacado anteriormente, havia a divisão social do conhecimento, a divisão técnica do conhecimento. Então era muito comum uma pessoa ficar reclusa, às vezes, só no discurso, no conhecimento, sem transitar nas demais áreas. Marx, então, ele propõe um saber, digamos assim, usando uma linguagem atual, holístico. Até porque, para poder entender o capitalismo, a gente tem que passar por vários discursos. A gente não pode ficar preso só numa leitura unilateral, né? Isso é importantíssimo. O contexto histórico, a Revolução Industrial, totalmente regulada, sem qualquer tipo de lei trabalhista de início que promovesse condições mais salutares para os trabalhadores desorganizados. Quando o artesanato perde importância e as corporações de ofício são dissolvidas, qual a tendência natural? Os trabalhadores eles ficam jogados no mercado de trabalho extremamente competitivo e ao mesmo tempo também exaustivo. Então é uma vida muito difícil. Ao mesmo tempo, um grande avanço tecnológico, as máquinas, as mudanças de paradigmas sociais e, por outro lado, os trabalhadores extremamente descartáveis. Tanto a concorrência com as máquinas, já que as máquinas fazem o trabalho de milhares de homens, e com a divisão do trabalho, que é fragmentada de maneira científica, analítica, quase que análoga à física, digamos assim, à química, à matemática, nós vimos também isso. O trabalhador, então, ele entra num novo regime de produção, que é muito mais intensivo, muito mais desgastante. Tá? Esse é um ponto que a gente tem que sempre abordar, analisar. Então, de início, os trabalhadores viam a máquina como uma grande inimiga. Tanto que no ludismo, vocês devem lembrar disso do colégio, mas o ludismo ele propunha a quebra das máquinas. A máquina é inimiga do homem, então vamos tirar a máquina. Que no fundo, numa leitura mais crítica, é o projeto reacionário. Tá? Porque a máquina não é inimiga do homem, pelo contrário. A máquina está aqui. A máquina potencializa o trabalho humano. O que vai se colocar numa leitura crítica marxista é o seguinte: as máquinas são usadas no regime capitalista, pautado pela propriedade privada no meio de produção, para fortalecer a opressão do rico sobre o pobre, do patrão sobre o empregado, ou seja, a exploração contínua do homem. Mas numa sociedade livre, numa sociedade justa, numa sociedade que valoriza a igualdade, valoriza a liberdade de fato, a liberdade real, não a liberdade apenas econômica, mas a liberdade produtiva do homem, sem exploração, a máquina é fundamental. Ela potencializa o meu trabalho. Ela vai permitir que eu consiga trabalhar mais, com qualidade, com menos tempo, mas gerando mais produção e mais bem para a sociedade. Então esse é um ponto que a gente também tem que pensar, né? Não tem como a gente ver a produção do trabalho e a maquinaria como algo ruim. Pelo contrário, é o avanço, é o progresso da humanidade, é o progresso da técnica. Tá? E isso vai ser fundamental para a gente entender a própria conjuntura atual. Está numa sociedade extremamente tecnocrática, tecnológica, informacional. Imagina, vamos largar tudo, vamos largar o WhatsApp, vamos largar o celular, TV, energia elétrica, nuclear. Bobagem. O que tem que pensar é o seguinte: tem que pensar é que o quanto que a sociedade atual capitalista ela cria hierarquias de classe. A sociedade capitalista ela estabelece uma relação de poder em que poucos têm muito e muitos têm pouco.
E a própria tecnologia, então, ela é absorvida pelas grandes elites, seja no nível nacional ou internacional. Então, o que cabe é a gente internacionalizar e sociabilizar a tecnologia. Eu estou falando isso aqui porque a teoria marxista já vai chegar nesse ponto de criticar essas teorias que são, digamos assim, pseudo-revolucionárias. O ludismo não é revolucionário. O ludismo é reacionário nessa leitura. Ele critica o capitalismo, mas sem compreender de fato a base real do problema. Tá? E outra leitura também, que a gente já tem que começar a pensar aqui para entender melhor o marxismo. Vocês vão lembrar, socialismo utópico. Que ele tem uma pegada humanista muito forte, e é legítimo. Né? O socialismo utópico, ele pondera que o socialismo, ou seja, a socialização do meio de produção e o fim da propriedade privada do meio de produção, eles surgiriam de maneira natural, com a própria exaustão do capitalismo. Ou seja, sem necessidade de revolução, sem necessidade de guerra, de ruptura econômica, social e política. Como se houvesse uma transição progressiva rumo ao melhor, ao ótimo social. Não é à toa que o socialismo utópico ele também está enraizado no iluminismo. Está enraizado no projeto iluminista. Saint-Simon, um dos primeiros socialistas utópicos, ele era iluminista. Fourier e Robert Owen, eles também têm uma pegada iluminista. Porque eles vão acreditar na fraternidade humana, na liberdade econômica e social, na igualdade perante a lei e na própria sociedade, na própria forma de trabalho. E, sobretudo, acreditar no cosmopolitismo, de vão acreditar no valor da ciência, no progresso tecnológico, na constitucionalidade social. Eles estão enraizados nesse projeto. Então, o socialismo utópico ele é derivado direto do iluminismo, como também o próprio modelo do Panóptico de Bentham. É um projeto iluminista. Então, olha como é que o iluminismo ele é extremamente importante para a gente entender as organizações modernas e, sobretudo, as visões políticas mais atuais. O socialismo utópico ele acredita, então, que haveria uma convergência de ideias, de propósitos entre o patrão e o empregado, uma harmonia social. Só que com essa harmonia social futura, acabaria o quê? As classes sociais. Teríamos apenas uma classe de trabalhadores. Obviamente que teria trabalho braçal, intelectual, mas seria um trabalho potencializado pelas máquinas. Então, ou seja, a própria maquinaria produtiva ela evitaria a exploração do homem pelo homem, né, havendo uma boa distribuição dessas maquinarias e usamento científico, e ao mesmo tempo acabaria as condições materiais e econômicas para a exploração do homem pelo homem. Então haveria a paz social tão esperada. Vejam que, por exemplo, o Taylor e o Fayol acreditavam nisso também, no outro viés. No viés de não que acabaria o patrão empregado, mas teria harmonia justamente porque cada um fica no seu lugar. O patrão pensa, o trabalhador produz. Essa é a leitura capitalista, liberal, digamos assim, direita, né? Pode colocar. Na visão da esquerda, progressiva nesse caso aqui, reformista, as classes sociais seriam extintas não pela violência, pela revolução, mas pelo ajuste social. Então, não teria mais patrão, somente trabalhadores. No campo, nas fábricas, e estabeleceria de maneira harmônica, organizada, tecnocrática e extremamente racionalizada, para prover e fornecer para a sociedade as condições máximas de bem comum. Qual é a crítica de Marx a essa teoria? Além da crítica à questão ética, acreditando na boa vontade do homem, os utópicos acreditam nisso. Tem a ideia dessa leitura, utópica, ou seja, de acreditar no melhor. Né? Acreditavam na boa vontade do homem, considerando que o egoísmo, que a violência, ela decorre da propriedade privada, lembra um pouco Rousseau também, e acreditavam que a sociedade chegaria no ótimo sem necessidade de ajuste, ruptura. Para Marx, pelo contrário, a ruptura política é fundamental para a gente conseguir criar uma sociedade nova. Lógico, ninguém quer violência, ninguém quer guerra, mas não adianta a gente pensar que o mundo vai resolver de maneira mágica, né? Sem qualquer interferência humana. Não é Deus que faz a história humana, é o próprio homem. Tá? Esse é um ponto importantíssimo, que depois eu vou voltar nesse tópico. Então, isso aqui é importante pensar esse estufo, porque quando Marx vai analisar suas obras sobre a crítica ao capitalismo, em geral, ele vai criar uma série de conceitos que visam desmistificar a economia política do capitalismo.
Então, por exemplo, o capitalismo ele se pauta na divisão social do trabalho. Já vimos isso. Em Adam Smith, o Fayol vai aplicar isso, o Taylor também. E é a tendência do mundo moderno. Você faz uma função cada vez mais especializada. Especialista máximo do mínimo. Então, qual é o problema disso? O trabalhador se torna descartável, ele não vê o todo, só vê a parte. Tudo bem, você pode produzir mais, produzir com mais eficiência, mas em compensação o trabalhador se torna uma peça, uma extensão da máquina. E não ao contrário. Deveria ser a máquina, deveria se tornar a extensão do homem, e não o homem se tornar a extensão da máquina. O capitalismo faz, né, na Revolução Industrial Selvagem, faz com que a máquina tenha mais valor que o homem. Se o homem morrer, se ferir, ele é descartado. Vale pouco. Vale até menos que o escravo, talvez, nas colônias. Enquanto a máquina é caríssima. A máquina não pode ser destruída. Agora um homem, se descartar, se perder, tudo bem, repõe. Para cada trabalhador morto, ferido, você tem 1000, talvez, disponíveis, esperando o emprego. E então a divisão social do trabalho, ela baseada na racionalidade, na ciência, né, na física, na matemática, foi um projeto tecnocrático que visou a dominação do homem sobre o homem, do patronato sobre os empregados. Os trabalhadores agora não tinham mais seguranças laborais, como haveria, por exemplo, nas corporações de ofício, nas guildas, que havia todo um processo iniciático, uma segurança profissional, uma identidade profissional, e ao mesmo tempo também, claro, comparando com o artesanato. No artesanato você é livre, tecnicamente, para produzir, no seu tempo, no seu modo. Só que isso é compatível com o capitalismo. O capitalismo quer produção em massa. Não pode mais ter o luxo de ter uma produção extremamente qualificada, mais lenta, demorada e que não satisfaz as demandas da grande massa urbana. Até porque esse mundo do século XIX, da Revolução Industrial, é um mundo cada vez mais urbanizado. Então começa a se desenvolver condições empíricas de luminosidade, infraestrutura, esgoto, que é muito precário ainda. Mas a própria vida urbana ela exige mudanças na estrutura social. Então são cidades apinhadas de gente. Cidades que você tem uma grande demanda por serviços, uma grande oferta de serviços, uma grande mão de obra desqualificada, esperando a primeira oportunidade que aparecer. Usando a linguagem atual, trabalhando muito para ganhar pouco. Mais direitos, perdão, mais empregos, menos direitos. Então a leitura é extremamente atual. Então, para Marx, a divisão social do trabalho e o fato de existir a figura do detentor de meio de produção, que é o patrão, o chefe, o empresário, o acionista, sei lá, o detentor do meio de produção, ele possui matéria-prima, capital, possui a estrutura física para a fábrica, ou seja, ele tem todo o poder. E ele contrata, em regime de salário, um empregado que vai submeter a esse regime pela forma que o patrão achar conveniente para o seu processo produtivo. Não é como hoje, 8 horas, com direito a férias remuneradas, 13º, nada disso. Muita gente quer tirar, inclusive. Na época você tinha férias, você não tinha 13º. Você trabalhava 8 horas por dia, em condições extremamente insalubres. Então você imagina, tem casos que a pessoa morria na fábrica. O tempo de vida útil do trabalhador era mais uns 20 anos, ou 15 talvez, até menos, sei lá. E você não tinha regulação do trabalho infantil. Você tinha crianças com 6 anos trabalhando nas fábricas, nas minas de carvão. Crianças iam morrer com 15 anos. Porque, né, pela poluição, pela insalubridade em geral, pela má alimentação, raquitismo. Tem um caso que Marx cita, no Capital, livro 1, que uma jovem grávida trabalhou até os 9 meses e pariu em frente à máquina. Morreu logo depois. Ou seja, estava totalmente desgastada já. E não havia então, não havia uma política pública eficiente para controlar isso. Isso vem aos poucos. Depois vou destacar também. Né? Não nasceu de cara. Você não tinha uma lei prévia para proteger os trabalhadores. Primeiro veio a exploração, primeiro veio a violência laboral, para depois surgir as condições melhores de organização e reforma do capitalismo, que, quer ou não, é a base do nosso mundo hoje.
A gente tem muito uma reforma do que revolução, né? Então, o ponto importante aqui é que com a visão social do trabalho, com o fato do patrão possuir os meios de produção, como eu falei, a matéria-prima, a fábrica, a estrutura física, o capital e a própria relação promíscua com o poder, muitas vezes, o patrão tem tudo, o empregado tem nada. Então, a primeira etapa que a gente pode colocar na teoria da exploração é a ideia de alienação. Tudo em Marx tem que ser analisado de maneira ampla. Nunca é unilateral. Você tem várias formas de pensar o mesmo problema, várias perspectivas. Então, a alienação, na visão filosófica marxista, ela envolve primeiramente a ideia de que o trabalhador ele produz a obra, a coisa, que se torna mercadoria, que, por exemplo, a coisa em si, um produto, o celular, ele não é mercadoria. Isso é mercadoria quando é vendido. Primeiro é uma coisa, um objeto. Então ele produz a coisa. Essa coisa é ser vendida. O sujeito produz a obra, mas ele próprio não usufrui da obra que produz. Ou se for usufruir, ele tem que pagar. Ou seja, o custo de produção de solar, digamos assim, está exagerando. Sei lá, R$ 100. Você vai pagar R$ 1.000 na loja, ou até mais. Então, ou seja, o próprio trabalhador que produz, ele não usufrui do produto. Estou falando que é coisa de hoje, imagina na época. O trabalhador faz a casa e não mora na casa, mora no cortiço. O trabalhador faz uma máquina e ele próprio não tem máquina em casa. Por aí vai. Tá? A gente pode colocar aqui qualquer produto. Então, o trabalhador ele faz a obra, mas a obra não pertence a ele. Ou seja, alienada. É um bem alienado. E aí dá até para entrar na questão jurídica aqui. Ou seja, os bens alienados, quando algo não pertence mais a você. É interessante, porque a força de trabalho é do trabalhador, é do operário, do proletário. Mas ele próprio não tem as condições para manter e deter o produto. Ou seja, o trabalhador só tem o corpo, só tem a vitalidade física dele, só tem energia, que nem a mente ele tem que ele não pode pensar. Nós vimos isso. O trabalhador bom não pensa, ele só reproduz. Então o trabalhador tem a brutalidade física, a força, a energia física. É isso que é o importante para ele, manter essa energia viva, produtiva. Tá? E também temos aqui na alienação, a gente poderia chamar de alienação da consciência. O trabalhador, ele não vê o todo, só vê a parte. Nós vimos, né? O cara aperta o parafuso, ele prega, né? O prego numa madeira, digamos assim, são funções mínimas. Especialista, máximo do mínimo. Então o trabalhador, não vendo o todo, só vendo a parte, se torna cada vez mais embrutecido. É um trabalho que tira dele a espontaneidade, tira dele o senso de criatividade, e mais, ele está inserido num regime extremamente violento, desigual, opressivo no sentido econômico e material, e também que empobrece, desvitaliza. Então o trabalhador não tem condições de ter dignidade humana. Olha aí, até o lado humanista da coisa, o lado crítico, reflexivo. O trabalhador não tem condições de pensar a si mesmo, ele só reproduz, como uma máquina. Então é um trabalho que, além de ser repetitivo e cansativo, impede o homem de ver o todo. Ele só vê a parte, ele não se reconhece nas coisas que ele faz. Tá? O que o cara produz, o que o trabalhador produz, o operário produz, ele não consegue se reconhecer no que é feito. Não existe identidade entre o trabalhador e a obra. E aí, eu tomo aqui uma leitura marxista, que é um texto que vocês receberam, que vai falar o seguinte, que o trabalho é uma espécie de intercâmbio entre o homem e a natureza. O trabalho, na sua origem, é uma espécie de intercâmbio entre o homem e a natureza. Existe uma relação dialética, ou seja, o homem transforma a natureza transforma o homem. Uma relação metabólica. Até para conectar aqui com o Isildo, olha aí, outra coisa. O trabalho, ele não é uma relação abstrata, é uma relação concreta. O ser humano se modifica plenamente ao trabalhar. Não por questão de, digamos assim, se tornar melhor, nada disso. É no sentido de mudar a si mesmo, de mudar a sua energia física, mental, e ao transformar a realidade, ele se percebe como membro da realidade e, mais ainda, ele muda as condições de vida na qual ele vive, pela tecnologia, pela técnica. Mais uma vez, por isso que a técnica e a tecnologia elas não são negadas, pelo contrário, são afirmadas, porque é fruto do trabalho humano. A tecnologia não é espontânea, ela nasce do esforço, do empreendimento, da luta do homem contra a natureza, para torná-la a seu favor. Então, para Marx, o trabalho é um intercâmbio
imediato entre o homem e a natureza. Então, modificar a natureza é modificar o mesmo. Eu estou com fome, estou com sede, estou com calor, estou com frio. Né? Eu sou chocado pela natureza. Então, eu sou estimulado a pensar e a trabalhar, ou seja, é tudo junto. Não tem como separar corpo e mente para Marx. Pelo contrário, você pensa de corpo e alma, digamos assim. Você trabalha de corpo e alma. Né? Ainda que o capitalismo queira que você não pense. Mas você tem uma energia psíquica aí, digamos, a mente, né? Também funciona, claro. O pensamento humano. Então, ao você modificar a natureza, você vai modificar a si mesmo. E o trabalho para Marx, ele vai até usar a metáfora da aranha e da abelha. Né? O trabalho humano é um trabalho. Aliás, só existe trabalho para o homem. Até melhor dizendo, só existe trabalho na condição humana. Os animais não trabalham. Porque o trabalho para Marx seria uma forma de você expressar de antemão o que você quer fazer. Até porque, grosso modo, ninguém trabalha de maneira espontânea. Você prepara algo antes. Eu quero fazer uma mesa. A mais rudimentar possível. Eu tenho que planejar a mesa, eu tenho que pensar a mesa. Eu tenho que ver a matéria bruta, a pedra, digamos assim, né? Ou a madeira, o ferro também. Eu tenho que ver a matéria bruta e já planejar, já visualizar naquela matéria bruta o que eu quero fazer. Que pode não ser exatamente como eu queria. Mas eu vejo na minha mente, eu planejo. Os animais não fazem isso. Que hoje, para ser debatido isso, não está nesse mérito, mas na época, no século XIX, se considerava que os animais não tinham consciência, não tinham consciência de si, não tinham finalidade. Então, os animais fazem alguma coisa sem qualquer tipo de finalidade superior. Eles apenas são seres instintivos. Né? Não existe ali planejamento, não existe ali projeção da consciência. Tá? Então veja bem, a alienação do trabalho, ela nega essa experiência dialética com a natureza e com o próprio homem, consigo mesmo. Você se torna um ser que perdeu o contato com a coisa criada e não vê o todo. Então, simultâneo a isso, também temos em Marx a ideia da reificação, coisificação. A coisificação é um fenômeno também que é similar, é tudo junto praticamente. É quando você perde a capacidade de humanizar o mundo pelo trabalho. Então, ou seja, tudo agora se resume a uma coisificação da sua própria interioridade. No plano prático, é o trabalhador justamente repetitivo. É o trabalho exaustivo que você não vê significado. Então, você produz coisas. Produz coisas e se torna mercadorias. O seu trabalho é tão ignorante, tão duro, que você se desumaniza, você perde o caráter transformador, metabólico, simbiótico entre a natureza e si mesmo. Então a coisa vale mais do que o homem. A coisa ganha dignidade e o homem se torna um ser descartável. Tá? Coisificação. Você vê sempre a realidade de maneira instrumental, pragmática, sem conseguir dimensionar a realidade humana da sociedade. Então o trabalhador ele é descartável. Ou seja, ele não vale nada, ele só vale quando produz. Uma relação extremamente monetária, instrumental. O trabalhador só vale quando ele está disponível, senão ele é um preguiçoso, um ocioso, não tem valor. Então, na reificação, o capitalismo gera esse processo, porque tudo é mercadoria, tudo é venda, tudo é comércio, tudo é lucro, tudo é dinheiro, tudo é rentabilidade. Então, tudo aquilo que não corresponde a aumento desse poder tem que ser eliminado. Então, o trabalhador mesmo, por natureza, ele é falho, limitado, ele é uma peça que está conectada a outras peças. E essa peça é substituível. Então, o trabalhador, quer ou não, mesmo que seja dominado, ele começa a perceber isso. E existe, então, a desumanização do trabalho. O trabalho é desumanizado e a mercadoria é divinizada, digamos assim. A mercadoria vai mais que o homem. Tá? E, claro, também no plano social, as relações são reificadas. Justamente, você não vê o ser humano de maneira integral, mas como uma coisa, como alguém que está a seu dispor. Então você vê o outro de maneira sempre utilitária, imediatista, pragmática. Você não vê um homem com fim em si mesmo. Um homem é apenas um trampolim para o seu sucesso, para a sua busca por vantagens. Também dá para pensar dessa forma. Então tá tudo ligado, gente. Veja bem. No plano profissional, intelectual, a mente do trabalhador fica lá embotada. O próprio Taylor falava isso. Ele quer um trabalhador burro, digamos assim. Um trabalhador que não pense. Mas Deville já falou isso antes. Por que o cara vai pensar? Porque ele vai fazer matemática? Tem que ser só o básico.
Porque conhecimento atrapalha. O trabalhador tem que pensar, o trabalhador tem que reproduzir. Se você só reproduz, você vira o quê? Vira uma máquina. Quase uma máquina. Uma máquina de carne e osso, de sangue. Você vira rebanho. Você não pensa, não questiona. Você apenas reproduz. Então é uma reificação muito perigosa também. Porque ela vai gerar a impossibilidade de uma capacidade plena do homem se tornar livre, economicamente e socialmente. O outro fenômeno análogo aí também, que está sempre próximo, é o chamado fetichismo da mercadoria. Fetichismo da mercadoria, que é você, primeiramente, atribuir propriedades mágicas para as coisas. Fetichismo, né? A ideia de feitiço. É uma corruptela para feitiço em português. Que surgiu primeiro com os colonizadores portugueses na África. Eles identificavam, a leitura eurocêntrica deles, que as religiões, digamos assim, de matriz africana, consideradas animistas, elas eram fetichistas, ou seja, a pedra tinha um poder mágico, a água, o fogo, a madeira, a folha, né? Então, propriedades que são sobrenaturais nas coisas. E essa linguagem entrou no campo da economia política, a partir de Marx. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: no capitalismo, tudo se transforma em mercadoria. Tudo é relação de serviço, compra e venda, oferta e demanda. Né? Então, as relações são monetárias, são relações utilitárias. A mercadoria vale muito. A mercadoria, ela é produzida para satisfazer a demanda do consumidor e, lógico, o lucro do patrão. Então, as relações humanas, elas são moldadas pelas coisas. Não só no plano burguês, social, mas mesmo com todo. O, o trabalhador, primeiramente vamos pensar aqui o trabalhador. No plano industrial, o trabalhador faz a coisa. A coisa, quer ou não tem uma identidade plena com o sujeito, o trabalhador. Por quê? Porque ele não vê o todo, só vê a parte. Olha, está tudo conectado. Então, a coisa criada se torna um objeto estranho para o trabalhador. Porque ele só vê o resultado final também. Ele só faz uma parte e vê o resultado final. Então ele não se identifica naquela coisa criada. Tá? Isso é até um elemento antropológico e humanista do discurso de Marx. Primeiro ponto. Então é como se a mercadoria ganhasse vida própria. Tá? Então, a coisa que se torna mercadoria. E aí então, a mercadoria está na loja, bonitinha, sendo vendida. Você compra o produto. Você não vê o histórico do produto. Você compra um produto que é feito para satisfazer a sua necessidade imediata. Né? Não é um produto customizado, digamos assim. Até porque também isso quer dizer muita coisa. Porque customizado é melhor. Não. Ele apenas é mais adaptado à tua necessidade. Né? Mas no modelo capitalista tradicional, as coisas são criadas e cabe você se adequar a elas. Lógico, elas foram criadas para satisfazer a demanda humana. Mas você não fica escolhendo muito. Você, né, tirando no artesanato, na alfaiataria, mas é como um produto pronto. E esse produto ele vai, de uma forma, satisfazer o que você quer. Só que você não vê o percurso do produto. Não é o percurso aqui, gente. Não é você ver que ele foi de uma cidade tal para outra, porque ele passou por tal receptador, nada disso, caminhoneiro, digamos assim, né? Se fosse uma coisa mais atual. Não é isso. É no sentido que você não vê a história do produto. Você não conhece a história. Quem criou aquele produto? Né? Em que condições? Ele está pronto para você. Você compra, paga e compra. Ou seja, então o teu. Comprando, você tem dinheiro, mas a gente mais imagina. Paga com o dinheiro. O teu dinheiro compra o produto. O dinheiro do seu trabalho, do seu esforço, ou mesmo, quem sabe, se tiver uma vida mais ociosa, mas o dinheiro compra o produto. Então tudo se torna uma relação mágica. Né? Como o dinheiro sendo capaz de organizar a sua vida e você perder o controle moral, intelectual, ontológico, que diz respeito a um ser, e mesmo controle material sobre as coisas. Tudo é relação de compra. Então Marx vai dizer que é como se houvesse um poder sobrenatural nas coisas. As relações humanas passam a ser mediadas pelas coisas. Tudo, então, é mercadoria, tudo então é relação de troca, de compra e venda. São relações humanas não mais entre pessoas, cara a cara, valor a valor, mas relações sociais mediadas pelas coisas. Pode até falar, eu sou aquilo que eu tenho. Não, cara, quanto mais dinheiro ele tem, mais ele é.
Então o poder financeiro te dá a capacidade de ser o que você quiser. Né? É o poder fetichista. E ao mesmo tempo alienante e reificador. Alienante por quê? Porque você perde a tua dimensão interior. E reificador porque você acha que tudo é coisa, tudo é comprável. E se você compra... Né? Não é nem comprar produto, gente. Não é, o problema não é comprar produto. O problema é você usar o homem, pensar a relação humana só assim. De maneira pragmática, utilitária. Então você é bacana, elogiado e tudo mais, porque você tem alguma coisa. Quando você perdeu a coisa, você não é nada. Ou seja, você dá muita força para a mercadoria, muita força para as coisas, mas você mesmo não tem condições de se tornar alguém autêntico. Tá? É uma pegada bastante humanista e marxista. Tem vários fragmentos no texto aí. Vamos dizer isso. O poder do dinheiro me dá todas as condições de ser aquilo que eu quero ser. Então, outro ponto importante aí, nessa experiência do fetichismo de mercadoria. Veja bem, está tudo ligado. Faz parte do processo de exploração do homem pelo homem. E o próprio capitalismo maquiando, manipulando a nossa interpretação da realidade. Então, no fetichismo as coisas adquirem como que propriedades especiais, sobrenaturais. Então, tudo agora se torna mediado pela coisa. Não é à toa que, por exemplo, um casamento já é sempre, muito tempo foi assim, o dote, né, o interesse. O capitalismo potencializa essa disposição humana, potencializa a relação baseada no monetarismo e não na ética pura. Não é que Marx coloca isso em pauta, né, como forma precisa, mas dá para a gente pensar assim também. O lado ético-humanista da crítica do capitalismo é você ter relações mais substantivas, mais solidárias de fato, relações éticas que não dependam do plano material. Lógico, a gente está vivendo uma sociedade material, mas você pode criar relações humanas que não são comercializáveis. Né? Isso é um ponto interessante. Então, no fetichismo, as coisas têm muito mais vida própria, muito mais autonomia do que o próprio homem, que é um ser que cria as coisas. Veja bem, o homem cria a coisa e a coisa domina o homem. Né? A própria Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é fetichista, esse debate atual aí. Né? A Bolsa de Valores, no grosso modo, ela é fetichista, porque ela é uma criação humana e ela regula o capital. Lógico, existem especuladores que querem a crise, que preferem um governo autoritário que um governo democrático. Tem toda uma canalhada em torno disso. Cretinismo moral e político. Mas a Bolsa de Valores em si é um poder que se torna absoluto em relação ao homem. E nós dependemos disso para fazer flutuações econômicas, né? A cotação do dólar, ou seja, qualquer coisa. Ah, a bolsa está nervosa, ou seja, você atribui uma propriedade humana para a bolsa, quando o próprio homem está lá se matando para trabalhar, para viver e para se manter. Né? E temos também aqui o conceito de mais-valia. Mais-valia para Marx é a relação entre a força de produção que você despendeu no trabalho, a quantidade de produtos que você criou, determinada quantidade de horas, e o salário que você recebe proporcional a esse trabalho. Qual é a questão? Nenhum trabalhador na iniciativa privada e mesmo na pública recebe de fato aquilo, tirando, claro, né, a elite econômica, privada e pública. Mas, grosso modo, os trabalhadores não recebem o salário compatível com o seu esforço físico metabólico despendido. Ou seja, você trabalha vamos imaginar aqui, você trabalha por mês 200 horas. O salário que você recebe, vou colocar assim, R$ 1.000, usando a linguagem atual, R$ 1.000. Você trabalhou 200 horas por mês para ganhar R$ 1.000. Então divide, né? Essa seria então a divisão desse valor, é o quanto vale a sua hora. Só que você produziu no mês, 200 horas, muito mais riquezas do seu salário. Você produziu talvez 50 vezes mais riquezas do que o seu salário. Ou até, né, eu estou dando aqui exemplo hipotético, porque isso aí não tem como a gente, não precisa ser muito preciso. Pode ser qualquer porcentagem. 200 horas por dia. Então vamos fazer aqui a coisa milimétrica. Você trabalha por dia, vamos imaginar, 8 horas, né? 8 horas por dia. E você recebe proporcionalmente uma quantidade que não corresponde às 8 horas.
Para você receber o seu salário do dia, você trabalhou no máximo meia hora. O excedente é chamado mais-valia para Marx. Também pode ser chamado de mais-valor. Ou seja, o excedente é o lucro do patrão. Então, cálculo matemático, simples. Né? A mais-valia, ela representa a taxa de lucro que o patrão absorve de maneira indébita, que tem um elemento moral também aí, a gente pode pensar, né? Que é econômico-moral. É o que o patrão se aproveita na exploração e é a margem de crescimento e prosperidade dele, em detrimento do próprio trabalhador. Então, quanto mais o trabalhador produz, mais empobrece. Quanto mais o trabalhador produz, mais o patrão enriquece. Então, essa ideia de conciliação de classe, de harmonia, que a gente vê no terrorismo é bobagem. Porque, na verdade, quanto mais o de cima sobe, o de baixo desce. Né? Vamos ver quem fala disso. Ou seja, não existe conciliação, convergência, existe divergência. Cada um para um lado. Um cresce, né? O outro sobe. Fica mais, mais e mais. O capitalismo. Então essa ideia é a mais-valia, ela vai sempre se potencializar quando, por exemplo, o trabalho é qualificado. Porque uma coisa é o trabalho, digamos assim, braçal, que é tão válido quanto o trabalho intelectual. Só que o trabalho intelectual ele não consegue ser metrificado de maneira tão precisa. Por quê? Porque o conhecimento é uma informação e mesmo um bem que é extremamente sofisticado. Então, quanto mais qualificado o trabalho, mais talvez seja mais-valia. Obviamente que, claro, se a pessoa trabalhar, imaginar, que ela ganha R$ 1.000, e você vai ganhar R$ 10.000. Lógico que tu não ganhar R$ 10.000 pode talvez, quem sabe, aumentar muito o poder de consumo, e se não houver uma produção em massa de bens, vai ter o quê? Falta de oferta, logo carestia, o produto ficar mais caro ainda. Por isso que também o debate é, não basta você aumentar o salário, você tem que melhorar a produtividade, a distribuição de riquezas, de bens, e sobretudo, garantir que você tenha acesso àquilo que você precisa, às condições básicas da vida. Imagina, todo mundo aqui agora tem um aumento de salário. Você fazendo compras. Se não tiver uma produção em massa adequada para satisfazer a demanda, vai faltar. Né? Então, a questão não é só aumentar o salário, é que exista mercadoria disponível para a sociedade no preço justo. Porque também é aquilo, aumenta o salário para todo mundo, então a mercadoria vai aumentar de valor. Porque se a oferta não atende demanda, né, pelo mercado, é isso que acontece. Mas, então, qual é a questão aqui? Mas vamos imaginar uma coisa no sentido individual. Que alguém ganha R$ 1.000, vai ganhar R$ 10.000. Esse trabalho, que para ele é desgastante, desagradável, insalubre, é razoável. Né? Porque assim, tudo bem, não é o melhor da vida. Mas muita gente aceita a exploração desde que tenha uma retribuição econômica adequada, considerada adequada. Nunca é adequado, claro, mas é muito mais razoável, né? Um trabalho que é extremamente desgastante, exaustivo, você ganha agora R$ 10.000. Vai aumentar o poder de compra. Então, querendo ou não, o poder de consumo vai atenuar a miséria moral do seu trabalho. Pense nisso. Uma pessoa que tem que fazer o trabalho de serviço de limpeza, é desagradável, é insalubre muitas vezes. Imagina você ganhar uma quantidade extremamente exorbitante para fazer isso. Você vai aceitar, porque, o bem-estar material decorrente depois, né, ele vai te dar um prazer para que você consiga suportar melhor essa miserabilidade. É um ponto importante debater. Então, por exemplo, a mais-valia. Eu produzo quantidade X mercadorias, e recebo no todo X 20 avos. Tá? Um exemplo aqui. Marx vai fazer um cálculo, vai usar várias formas assim, simplificando isso. Você nunca recebe o que você produziu, a quantidade correta que você produziu. Tá? Essa é a base do capitalismo, exploração nome por nome. Até porque, se eu sou dentro do meio de produção, se sou patrão, eu posso estabelecer a norma. Eu estabeleço o critério, o contrato. Cabe o trabalhador aceitar ou não. Ah, não aceito isso. Não quero. Tá bom, descartado, alguém vai aceitar. Sempre vai ter alguém que vai aceitar trabalhar mais e menor. Trabalhar mais para justamente
não ter, quem sabe, o risco de viver na miserabilidade absoluta. Ou seja, é melhor de repente ser pobre e não ter a vida maravilhosa, mas pelo menos você está garantido. É o discurso que vai sempre estar presente no trabalhador que não tem consciência de classe. Ou seja, é o imediatismo. Isso vai perpetuar a própria mola do capitalismo, né? Porque sempre vai ter que precisar de explorados e exploradores. O explorador, a elite, a burguesia, ela precisa de uma massa que sempre transita entre o desemprego e o emprego precário para que exista prosperidade econômica para o alto da pirâmide. Tá? Então, assim, de forma muito resumida, são elementos que envolvem a exploração do capitalismo. E são temas muito atuais. Pode mudar a configuração econômica, talvez, política, mas a base do capitalismo é a mesma. Todas as relações elas existem até hoje. Tá? Bom, então nós temos também, trazendo o plano econômico da exploração para o plano político, ideológico e social, a teoria do Estado em Marx. Para Marx e Engels, né, o seu grande amigo, parceiro, intelectual, o Estado ele não é neutro, como seria a visão liberal moderna. O Estado tem que ser uma máquina para coordenar e equilibrar a sociedade, na ordem, no progresso, na harmonia social. Então, ou seja, o Estado ele regula os conflitos de classe. O Estado ele tira a violência do trabalhador, do homem comum, para justamente que cada um tenha uma vida dentro das normas estabelecidas. Ou seja, não pode roubar, não pode matar, essa coisa toda. Então o Estado ele é o detentor da violência. O Estado é a máquina, a estrutura de poder jurídica, econômica, militar, que organiza a sociedade e evita o caos. É muito próximo da leitura hobbesiana. Né? Ou seja, você abre mão da violência em prol da segurança. Abre mão da liberdade em prol da segurança. Então cabe ao Estado organizar tudo isso e evitar as crises. Né? No Estado nós temos o pobre e o rico. Para evitar a guerra entre eles, o Estado tem que regular as relações humanas, sociais. Só que qual é a leitura de Marx e Engels? E os marxistas posteriores, como Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo. O Estado, se ele nasceu de um projeto antigo de organização social para evitar o conflito, isso logo se perdeu. Porque o Estado sempre vai ser o Estado da classe dominante. Desde a antiguidade, quem domina o Estado é a classe dominante. A classe dominante é o poder econômico, ou seja, a classe que detém os meios de produção. Então, na antiguidade, na relação escravocrata, escravista, quem é que comanda o, o Estado? Os patrícios, digamos assim, os brahmanes na Índia, os mandarins na China, a classe sacerdotal no Egito, ou seja, o poder dominante, o poder material dominante é o poder ideológico dominante. Então tem uma simbiose entre o poder físico, econômico, material e o poder ideológico. O que é ideologia para Marx? Ideologia é a falsa representação da realidade. Ou seja, ideologia não constitui ideias. Minha ideologia de vida, digamos assim. Seria, na verdade, minha filosofia de vida, né? Que a gente fala no senso comum também, minha forma de pensar. Não é isso. Ideologia não constitui ideias. Ideologia, na leitura marxista, são ideias criadas, transmitidas pelas elites, pela religião, por exemplo, pela opinião pública, pela mídia hoje, pelo WhatsApp, digamos assim, pela extrema-direita, né, WhatsAppeira, para dominar as massas e criar um consenso, criar um discurso que vai moldar a consciência do povo para uma causa. Então, a ideologia é uma falsa representação da realidade. Então, nós temos ideologia religiosa, ideologia racista, digamos. O patriarcalismo é uma ideologia. Por quê? Vamos pegar aqui. Veio o patriarcalismo, desde o início das aulas. Né? Criou-se a ideia de que a mulher seria inferior. Por quê? Porque a mulher é irracional. É uma leitura ideológica, porque isso não é baseado na realidade. Não existe isso. Você vai encontrar qualquer pessoa com mais ou menos talentos, com mais ou menos aptidões e desenvolvimento intelectual. Então, a mulher, por natureza, ela não é irracional. Criou-se essa ideia de que a mulher seria irracional para dominá-la politicamente, economicamente. Né? Talvez
quem sabe, com um viés biologizante, pseudo-biologizante. Ah, porque a mulher está menstrua, tem engravida, sei lá, então logo ela não tem a capacidade produtiva do homem. Então a mulher fica em casa, o homem trabalha fora. Criou-se, historicamente, e a gente perde esse percurso, criou-se essa narrativa do homem se inspirou a mulher. Em talento, força, em habilidade, inteligência, por aí vai. Mas é um mito isso. O mito, por natureza, é ideológico. A ideologia é mítica. Ela depende da cristalização de ideias, né, que se tornam quase que ahistóricas. A gente perde de onde surgiu essa ideia, a gente não sabe de onde surgiu, para manipular e estabelecer o status quo, ou seja, criar consenso. Na visão religiosa cristã, digamos, a gente pode usar a Bíblia, os Evangelhos, de maneira tendenciosa, para evitar a movimentação social das massas, a revolução, a revolta contra o regime. Por exemplo, bem-aventurados os que hoje sofrem, pois amanhã irão sorrir. Tirado de contexto e analisado de maneira política, eu posso fazer o seguinte: para que eu vou lutar contra a ordem, contra o sistema, se eu posso ficar feliz, tranquilo, aguentar o tranco e eu vou ter a recompensa do paraíso? A leitura é essa. Os que hoje sofrem, amanhã irão sorrir. Então aguarde, aceite com paciência a tua situação, porque Deus proverá. É bem aquele caso do Lázaro. Lázaro, homem rico. Lázaro é pobre em vida e foi para o céu. O homem rico foi para o inferno. Então, seja, em vida, uma vida curta, até porque na época não tinha qualidade de vida como hoje. Ora, que vale é a vida espiritual. Se você sofre agora na vida física e te for uma pessoa boa, vai para o céu, isso que importa, eternidade. Então, ou seja, se for assim, maravilha. Agora, gente, vamos lá, sendo materialista. A leitura de Marx é leitura materialista, baseada em fatos concretos e nas suas relações com, a, com os aspectos abstratos da realidade. O abstrato e o concreto se interpenetram. Tá? Então, se nós temos uma sociedade material, pensada de maneira material, econômica, produtiva, como é que eu posso acreditar, defender a ideia? Ah, tá bom, eu sofro agora, mas na vida espiritual tá tudo bem. A gente não sabe se existe. E se não existir? É aquela questão. Marx ele não postula que Deus existe. Ele defende só um elemento material da sociedade. Tá, Deus existe. Não tem alma, não é disso. Só existe o corpo, o trabalho real aqui, concreto. A quem interessa manter as massas com essa dominação ideológica? Não se rebele, né? Não questione o patrão, não questione a autoridade, aceita a vida como ela é. A quem interessa isso? A classe dominante, que não quer guerra, não quer revolução, não quer rebelião, não quer revolta. Ela quer que a pessoa esteja em harmonia, aceite o sofrimento em harmonia, para justamente manter a paz e a prosperidade, o lucro das classes dominantes. Então, o escravo, o servo, o assalariado, quando eles são moralizados, daí o risco da religião, muitas vezes, né, para a política, é você usar o discurso moralizante de tonificar a vida humana, de anestesiar, né, a nossa mente, nossas ideias, para que você naturalize a opressão. Né? Você naturaliza que você é inferior, que você tem que aceitar aquela condição que Deus quer. Deus quer que você seja pobre, oprimido, não se rebele. Até porque o que vale é depois. Então, o oprimido na vida física vai ser o homem livre na vida espiritual. O opressor na vida física vai ser o oprimido no inferno. Tá? É leitura ideológica. Que a gente tem que pensar o seguinte: tá, muito bonito na teoria, se for verdade, mas e na prática? Será que existe? A gente não sabe. Né? Então, esse é o risco. Quem prospera com isso? Quem prospera é a classe dominante, que sempre vai estar vivendo no bem, no luxo, no fausto, enquanto o trabalhador, geração após geração, morre, empobrece, sofre. Então, a ideologia é muito perigosa. A ideologia ela vai estabelecer um discurso de consenso para evitar a desordem, para evitar o caos, a guerra civil. Então, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então, esse discurso ele vai povoar o imaginário social. Quando vai para a escravidão. Por que a escravidão ela foi naturalizada? Porque precisava-se desse trabalho massivo, né, de uma mão de obra forte, né, uma mão de obra considerada bárbara, inferior, né, a nível humano, para realizar o trabalho pesado.
enquanto a elite branca fazia o trabalho burocrático, o trabalho intelectual, a divisão de classes aí. Por que a escravidão acabou? Não foi só por fator humanitário, claro, né? Importantíssimo, mas tem que fator econômico. Então a própria ideologia ela vai mudar. Ela muda. Ah, o trabalho escravo ele é desumano, não pode. Mas qual a motivação por trás? Econômica. Porque o capitalismo ele precisa de trabalhadores assalariados que comprem o produto, a mercadoria, ainda que seja, né, em condições bastante paupérrimas. Então o trabalhador assalariado ele tem liberdade, liberdade civil, econômica, até a segunda página. Porque o escravo recebe do patrão, do senhor de terras, né? do coronel, do latifundiário. Ele recebe o produto lá, comida, roupa, sei lá. Então ele próprio não compra as coisas. Ele recebe coisa jogada, velha. O trabalhador acelerado não. Ele pode ganhar muito pouco, mas ele vai ter a sensação de liberdade, que agora ele pode comprar e criar a vida que ele quiser. Sendo que a verdade, ou seja, né, a opressão é a mesma, do escravo e do assalariado. E mais, então um ponto capital aí. Não existe, não existe aqui uma, não existe a possibilidade do trabalhador conseguir superar esse modo de produção, se ele não tiver condições de enfrentar pela revolução as bases econômicas que são pautadas na ideia de ordem, de progresso, de consenso. Tá? Então, assim, voltando à questão do Estado. Para Marx, o Estado ele vai usar tanto a violência física quanto a dominação ideológica. A violência física é a polícia, é o exército, para controlar as massas, vai reprimir todo tipo de greve, revolução. E a dominação simbólica, ideológica, que então é a moral, é a religião e mesmo a mídia, né, usando hoje. É uma criação de consenso. Por exemplo, o debate ideológico hoje está aí. Ah, não pode quebrar o teto de gastos. Mas por que A pode e B não pode? Né? E mais, se for para quebrar o teto de gastos para interesse eleitoral ou então para interesse da empresa, pode. Agora, para o social, não pode. Ou seja, primeiro tem que ser a responsabilidade fiscal. A responsabilidade social pega mal. Não. Primeiro tem que ser o social. Então, a própria ideologia liberal, digamos assim, ela vai também manipular a nossa opinião pública. E temos várias ideologias. A ideologia da democracia liberal no Brasil, a ideologia da harmonia de classes, né, do Brasil, um país de uma democracia racial, tudo bobagem. Olha o racismo aí, gente. Falar que o Brasil não é racista? Outra ideologia. Só existe raça humana. Né? Legal, tá bom. O branco ele não é explorado, o branco não é oprimido, não é violentado. O negro é. Então, ou seja, a gente cria discursos que mascaram a violência da sociedade. Então é muito perigoso. A ideologia é perigosa. A ideologia, então, mais uma vez, são ideias criadas, forjadas ao longo do tempo pelas classes dominantes para naturalizar e para referendar a sua própria pressão sobre as massas. E as massas aceitam. Por quê? Porque elas são vinculadas pela religião, né, pela opinião pública, pela vivência social. A pessoa repete uma coisa sem pensar. A própria cultura do WhatsApp, né, de fake news, se pauta nisso também. Você não reflete mais, você não tem condições concretas, condições concretas, é, condições concretas para a nossa liberdade política e econômica. Né?